Hello guys, good morning. How are you doing? Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Mr. Borges e nós vamos continuar falando sobre as estratégias de leitura em inglês. Na última aula a gente falou sobre a estratégia skimming, que consiste em folhear e ler rapidamente, ler superficialmente o texto, né, na busca de você encontrar ali, você ter uma noção, você ter a ideia geral sobre o que aquele texto está falando. E para isso você vai fazer o quê? Você vai ler o título e o subtítulo desse texto, você vai colher, encontrar informações sobre o que o texto diz, muitas das vezes no título e no subtítulo. Ler o primeiro e, se possível, o segundo parágrafo do texto. Por quê? Geralmente no primeiro parágrafo do texto é que se encontra a ideia principal do texto. Então é sempre bom você ler o primeiro parágrafo em busca dessa ideia principal, do que o texto está querendo dizer, passar sobre aquela receita, sobre aquela reportagem, que o texto, geralmente isso se encontra no primeiro e, se possível, no segundo parágrafo do texto. Ler a primeira e a última sentença de cada parágrafo. Quando você faz isso, geralmente a primeira sentença do parágrafo, a primeira frase, ela fala da ideia principal do parágrafo. E a última frase do parágrafo, ela dá pistas do conteúdo do próximo parágrafo. Você deve destacar, você deve anotar, nomes, lugares, datas, números, palavras em negrito, etc. Você deve, isso são chamados também de pistas, tipográficas. Todos esses elementos, eles vão te ajudar, porque em algum momento eles podem, aparecer nas perguntas. E você já destacando ele, já anotando, já tomando nota dos lugares, da data, dos números, etc., já vai te ajudar depois a você procurar no texto. Ler o último parágrafo do texto. Depois de você ter feito todos esses passos, você vai ler o último parágrafo do texto e aí você vai partir para as perguntas. Pelo fato de você ter feito toda essa análise no texto, você vai saber as respostas, ou ao menos você vai saber onde você vai encontrar essas respostas. Mas, se mesmo diante disso tudo você não souber a resposta, aí nós vamos partir para a nova estratégia, que é scanning. Scanning, escanear, que já se tornou no português, no brasileiro, português brasileiro, se apropriou dessa palavra, falou escanear, quer dizer digitalizar. E a gente digitaliza o que uma informação específica, o que a gente quer. Então você vai localizar informações específicas no texto. Então a primeira coisa que você vai fazer é destacar. E quando você vai localizar essa informação específica, pressupõe-se, deduz-se, supõe-se que você já leu as perguntas do texto. Então na pergunta você vai destacar a palavra-chave da questão. Por exemplo, nós temos aí um exemplo, no livro do 8º ano. What color is the rabbit on Alice's Adventures in Wonderland? Qual seria a palavra-chave nesta pergunta? What color? Color. Então você sabe que você precisa encontrar uma color no texto. Você precisa encontrar esta color. Color é o que? Seria uma cor. Então você vai procurar white, blue, black, orange, pink, purple. Vai procurar uma color. Então a palavra-chave nesta pergunta seria color. Uma outra pergunta agora no livro do 9º ano. What place will you visit with this tour package program? What place? Então a palavra-chave aqui seria place, lugar. Então que lugar que você iria visitar com esse programa de pacote turístico? Na verdade, então você ia procurar o nome de um lugar, de uma cidade. Então essas seriam as palavras-chave nesses dois exemplos aqui. Uma outra informação seria você analisar, as question words. São os pronomes interrogativos, que geralmente aparecem nas perguntas. Quais são esses pronomes interrogativos? Who, what, which, where, why, whose,
when, how often, how about, what kind. Além desse, tem outros. Coloquei aqui apenas os principais. Então, quando você sabe o que são esses pronomes interrogativos, já vai te ajudar. E, geralmente, esses pronomes interrogativos, eles aparecem, né, nas perguntas, já vai te ajudar a definir. Eles te ajudam a definir a palavra-chave. A definir a palavra-chave na questão. Terceiro passo, pessoal. Título e subtítulo do texto. Você vai localizar, né? Eles te ajudam a localizar a parte do texto onde a resposta ela pode estar. O título e subtítulo do texto, ele tem essa informação e te ajuda a economizar tempo, né? Ele te ajuda a encontrar a parte do texto onde a resposta que você está procurando provavelmente vai estar. Nas atividades que nós fizemos, no primeiro aqui, ó, Alice no País das Maravilhas, né, quem o personagem principal tinha uma pergunta assim, só lendo ali, ó, Alice's Adventures in Wonderland. A personagem principal é Alice porque está falando das aventuras dela. No 9º ano tinha uma pergunta falando onde você pode visitar com esse programa de pacote turístico. Aí lá no título já estava Amazon Tour, Tucumã, 3 Days, 2 Nights. Então, só analisando o título e o subtítulo, já vai te ajudar a encontrar, né, a resposta que você está procurando para algumas questões. Quarto, né? O quarto passo seria analisar as informações visuais, prestar atenção nas imagens, nas figuras, gráficos, legendas, tabelas, infográficos. São um gráfico informacional, que seria esse último aqui. Então você tem que analisar essas informações, as figuras e as suas legendas, porque se elas estão presentes nos textos, provavelmente vai cobrar alguma coisa delas nas perguntas. Então espero ter ajudado vocês aí com a estratégia de Scam. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.